Olá. Olá, meus alunos, novamente, do Centro Universitário de Mineiros, 7º período, disciplina Direito Civil, né? 6 direitos reais em coisa alheia, certo? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje eu vou corrigir a atividade 03 com vocês, que é, né, uma atividade de revisão do conteúdo, tudo bem? Então, nós vamos proceder à sua correção, leitura e qualquer dúvida, vou estar disponível, tá? Então, número 1. Assinale a alternativa correta acerca do direito de superfície no Código Civil. Então, a letra A fala o seguinte: o proprietário pode conceder a outrem o direito de construir em seu terreno por tempo indeterminado, mediante instrumento particular devidamente registrado no cartório de títulos e documento. De acordo com o artigo 1369 do Código Civil, o proprietário pode conceder o direito real de superfície, no caso, por prazo determinado, né, e não indeterminado, e mediante instrumento público, ou seja, via escritura pública, e não instrumento particular. Então, nós temos 2 erros aí. Tá? Aliás, 3. E tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis, e não de títulos e documentos. Né? Então, essa alternativa A está totalmente equivocada. Né? Artigo 1369. B. O direito de superfície abrange a autorização para a obra no subsolo, salvo se expressamente excluído no instrumento de concessão celebrado entre as partes. É o contrário, né? O direito real de superfície, ele não abrange o subsolo, só vai abranger se tiver expresso nesse sentido, que é o artigo 1369, o parágrafo único, né? C. O superficiário não responde pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. Gente, em regra, quem responde pelos tributos é o superficiário. Existe a possibilidade de modificar isso na relação contratual, tá? Mas a regra é que quem responde é o superficiário, desculpa. D. É artigo 1371, né? Letra C, 1371. Letra D. O direito de superfície não pode ser transferido a terceiros, exceto por morte do superficiário aos seus herdeiros. Falso, né, gente? Como a gente já falou, uma das grandes características do direito real de superfície é que ele se transfere. Ele pode ser transmitido, tanto inter vivos quanto mortis causas. Deixa eu ver o artigo. 1372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e por morte do superficiário aos seus herdeiros. Tá? Letra E. O proprietário, extinta a concessão, passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Gente, isso é a grande vantagem que eu falei para vocês, está previsto no artigo 1375, que quando a superfície ela é extinta, as benfeitorias automaticamente se transferem sem indenização para o proprietário, salvo se combinar diversamente, né, na relação contratual. 2. Sobre o direito de servidão, é correto afirmar que, letra A, não pode ser extinto unilateralmente por simples renúncia. Falso. Né? Uma das formas é se ele quiser cancelar. Né? Então, pode sim, artigo 1387. Letra B, pode ser resgatado pelo dono do prédio serviente. Não. Né? Não, está pedindo a correta? Sim, verdadeiro. Nós temos o resgate da servidão nos termos do artigo 1379, né? O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos. Não, desculpa, peraí, eu falei o artigo errado. Deixa eu achar o artigo aqui. Peraí, só um minutinho. Aqui, é o artigo 1388. Artigo 1388
Inciso 3, quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Ok? Então, está pedindo a correta, então letra B é a correta, né? Não exige para o seu cancelamento a anuência do credor caso o imóvel dominante esteja hipotecado. Se estiver hipotecado e a servidão for mencionada nesse título, também tem que cancelar com o consentimento do credor. Tá? Artigo 1387, parágrafo único. Letra D, não é passível de uso capião. A letra D, que é o artigo 1379, né? O direito real de servidão, ela pode sim ser usucapida, desde que, por um prazo de 10 anos, se o exercício for incontestado e contínuo, né, eu posso, sim, registrar no nome. Se não tiver um justo título, o prazo dessa usucapião se transfere para 20 anos, né, é o parágrafo único. Então, ficou letra B, de bola, A2. Número 3. Em 2011, Vilhena, proprietário de uma casa, outorgou em favor de Pimenta o usufruto vitalício sobre ela. Em seguida, o outorgante requereu a averbação do direito real junto à matrícula do imóvel no registro de imóveis de Guarajá-Mirim. Em 2014, Pimenta cedeu o exercício do usufruto por título gratuito à Costa, por contrato escrito e pelo prazo de 1 ano. Vencido um prazo, Costa restituiu a Casa Pimenta, retomando este o exercício do usufruto. Em novembro de 2017, falece o nu proprietário, e seu único herdeiro, Andreasa, exige que Pimenta desocupe o imóvel. Diante da situação descrita, assinale a opção que apresenta a solução para o caso concreto. Pimenta ele pode ceder o exercício, sim, porque ele pode alugar, ele pode arrendar, como a gente já falou, ele pode emprestar. Tanto por título gratuito quanto oneroso, a morte do nu proprietário não extingue o usufruto, né? E ele vai permanecer no imóvel enquanto perdurar o prazo, né? Ele só vai ser retirado do imóvel se ele quiser ou se caso ele morrer e não, né, o nu proprietário. Se ele morrer, aí tudo bem, extingue o usufruto. Ou o prazo, ou o termo, né, ou as outras causas de extinção. Tá joia? Então, ficou letra C. 4. Carlos instituiu, em favor de Tereza, Helena e Paula, um direito real de habitação sobre uma casa. Então, nós temos 3 pessoas que podem habitar a casa. A Tereza, a Helena e a Paula. Helena, antes de completar 1 ano de exercício, firma acordo escrito com Vera, registrado no cartório de títulos e documentos, cedendo onerosamente o exercício de seu direito real de habitação a ela e a seus sucessores. Logo em seguida, Tereza empresta uma parte da casa para que ali resida temporariamente uma pessoa de sua confiança. Considera as disposições contidas sobre a matéria, Carlos. Então, vamos lá. Carlos, ele pode se opor à cessão do exercício do direito real de habitação, pois, sendo o direito real de habitação personalíssimo, é inválida a cessão, tanto onerosa quanto gratuita. Né? Então, o direito personalíssimo eu não posso transmitir, eu não posso ceder, então eu não posso emprestar, eu não posso alugar, só eu que poderia residir naquele local. Ok? 1414 do Código. 5. Ficou letra C, a 4. 5. Alexandre, pai de Bruno, celebrou um contrato com Carlos, o qual lhe concedeu o direito de superfície para realizar construção de um albergue em seu terreno e explorá-lo por 10 anos, mediante o pagamento da quantia de R$100.000. Passados 4 anos, Alexandre veio a falecer. Diante do negócio jurídico celebrado, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O superficiário pode realizar obra no subsolo, de modo a ampliar sua atividade. Já achamos a errada, né? Em regra, o superficiário não pode construir, não pode utilizar o subsolo, salvo para fins de construção mesmo, né? Então, não pode. Quem pode é o proprietário. Letra B. O superficiário responde pelos encargos e tributos, a regra que recai a ele. O direito de superfície será transferido a Bruno em razão da morte de Alexandre, verdade, porque se transfere, mortes causa, né? O superficiário terá direito de preferência caso Carlos decida vender o imóvel, verdade. Tanto
se ele quiser vender a superfície, quanto o outro quiser vender o imóvel, ambos têm direito de preferência. 6. Angélica concede a Otávia, pelo prazo de 20 anos, direito real de usufruto sobre imóvel de que é proprietária. O direito real é constituído por meio de escritura pública, que é registrada no competente cartório de registro de imóveis. 5 anos depois da constituição do usufruto, Otávia falece, deixando como única herdeira sua filha Patrícia. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta. Patrícia herda o direito real de usufruto. Não, o direito real de usufruto, no máximo, é vitalício. Termina com a morte do usufrutuário. Patrícia adquire somente o direito de uso sobre imóvel. Muito menos, né? Não tinha direito real de uso constituído. O direito real de usufruto extingue-se com o falecimento de Otávio, é verdadeiro. Patrícia deve ingressar em juízo para obter sentença constitutiva do seu direito real de usufruto sobre imóvel. Falso, né? Não pode ser usucapido, tá? 7. Sobre o direito real de servidão, é correto afirmar que, letra A, sua constituição independe de registro no cartório de registro de imóveis. Falso, né? A servidão tem que ter o subsequente registro no cartório de registro de imóveis, né? Artigo 1378 do Código. Letra B. Não se admite que o dono do prédio serviente modifique o local da servidão, ainda que não traga prejuízo ao prédio dominante, né? Então, a servidão ela pode sim ser removida de um local para outro, desde que, né, as suas custas em nada diminua as vantagens e que não prejudique o prédio serviente. Tá? Artigo 1384. Então, pode modificar? Pode, desde que não traga nenhum prejuízo e que ele vai mover as suas custas, né? O desuso não é causa de extinção de direito real. O artigo 1389, inciso 3, estabelece que a servidão pelo não uso durante 10 anos contínuos. Então, durante 10 anos contínuos, se não utilizar, é uma causa de extinção. Então, artigo 1389, inciso 3. Letra D. Pode ser adquirido por meio de uso capião quando se tratar de uma servidão aparente, verdadeiro, né? Artigo 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos autoriza o registro de imóvel, o título da sentença que julgar consumada a uso capião. Né? 8. Questão de segunda fase da OAB, eu trouxe aqui para a gente. Né? Já caiu 2 vezes, muito parecidas, inclusive. João e Maurício são proprietários e moradores de imóveis vizinhos situados na cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Então, eu tenho João e Maurício, que são vizinhos. Embora o seu imóvel disponha de acesso próprio à via pública, então, gente, o imóvel de João tem acesso à via pública. Só que, mesmo tendo esse acesso, há mais de 20 anos, João atravessa diariamente o terreno de Maurício para chegar ao ponto de ônibus, porque esse é o trajeto mais curto que existe. Ademais, o caminho utilizado por João foi pavimentado, então está pavimentado, conta com sistema de drenagem de água, né? Além disso, tem uma cerca que separa os 2 imóveis, há uma porteira, de onde consta o início do caminho. Determinado dia, Maurício decide impedir João de continuar a atravessar o seu terreno. Com esse intuito, instala uma grade no lugar da porteira que separa os 2 imóveis. Inconformado, João decide consultar um advogado. Então, vamos lá, letra A. João tem direito a constranger Maurício a lhe dar passagem forçada, de modo a continuar a usar o caminho existente no terreno de Maurício? Gente, o que você tem que lembrar de passagem forçada? Você vai ter que lembrar lá do direito de vizinhança, estudado no semestre passado, que falava o seguinte: aquele que não tem acesso à via pública nascente ao porto
pode constranger, ou seja, pode obrigar o seu vizinho a lhe dar passagem. Aqui na questão, gente, ela deixou claro para você que o João tem acesso à via pública. Então, se ele tem acesso à via pública, ele pode obrigar o Maurício a lhe dar passagem? A resposta seria não. Pois João tem acesso à via pública, conforme menciona a questão. Então, se João tem acesso à via pública, não tem como dar direito à passagem forçada. Artigo 1285 do Código Civil. Então, assim você responderia a primeira questão, a primeira alternativa. Só que a letra B vem e pergunta o seguinte: independentemente da resposta ao item anterior, pode João ingressar em juízo para que seja reconhecida a aquisição de direito real de servidão de passagem por meio de uso capião? Aí, gente, a resposta já muda. Se ele passou lá de forma inconteste por mais de 20 anos, aí, lembra que eu falei para vocês que a jurisprudência admite, sim, mesmo que a servidão de trânsito é não contínua ou descontínua, que ela seja usucapida, desde que eu tenha vestígios de aparência, ou seja, ela tem que ser aparente. A questão de concurso deixou bem claro para você que se trata de uma servidão aparente, porque ele falou que é pavimentado, que tem passagem de dreno e que ainda tem uma porteira. Ou seja, fica bem claro que é um caminho aparente. Se é aparente, de acordo com o artigo 1379, parágrafo único, se houve o exercício contínuo em conteste da servidão, ele pode sim usucapi, né? Então, aí você responderia então que sim, de acordo com o artigo 1379, parágrafo único do Código Civil, por se tratar de uma servidão aparente por mais de 20 anos, ele pode requerer o direito ao uso capião, né? Não quer dizer que ele vai ganhar, mas ele pode tentar e provavelmente irá ganhar sim. Ok? Então, esta foi a nossa atividade 03, né? Atividade de revisão. Eu imagino que com esses três trabalhinhos que vocês fizeram, o conteúdo vai fixar, né, da melhor maneira. Agora eu preciso que vocês leiam os artigos, né, para a gente poder tirar as dúvidas referente a eles, ok? E aguardo vocês numa oportunidade posterior, tá bom? Muito obrigada.